Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, dando-nos paz, saúde, prosperidade, virtudes e fé. Amados, hoje a nossa igreja está completando 17 anos. Foram 17 anos de luta. Hoje pela manhã, lembrávamos e comentávamos, eu e minha esposa, dos primeiros dias. Apenas nós dois sozinhos, evangelizando, e passamos por alguns momentos meio desagradáveis. Pessoas que não simpatizavam com o evangelho porque no local era dominado pelo espiritismo, por uma entidade gigantesca que tem lá, que é o Vale do Amanhecer. E nós evangelizávamos e muitos deles mandavam que nós saíssemos do lugar porque estava perturbando, nós nos afastávamos. Outras vezes nós pregamos numa rua e descemos um córrego. Quando íamos subindo, foram pedras jogadas sobre nós, mas graças a Deus nenhuma nos atingiu. E nós subimos a barreira, segurando numa cerca de arame farpado, mas graças a Deus nada nos aconteceu. De outras vezes pregando, quando sabíamos que era o Evangelho de Jesus Cristo, nos expulsavam dos lares, nos empurrando. Depois apareceram a irmã Amélia, a irmã Carminha, a irmã... Oh meu Deus, fugiu do nome agora da irmã. Essa por pouca vez, mas nos ajudou bastante. Mas nós prosseguimos, inauguramos a igreja na parte de baixo, ao lado de uma igreja da Assembleia de Deus. E ali nós inauguramos, alugamos 2 lojas, abrimos a parede que dividia e passamos 3 meses, de outubro a janeiro. Em fevereiro, um irmão apareceu e nos ofereceu o terreno que hoje a igreja se encontra. E nós fomos falar com os corretores e o preço era 15 mil reais. 5 de entrada e 500 por mês. Nós não podíamos pagar. E conversamos com o corretor, explicamos para ele nossa situação, para que era, qual a finalidade de uma igreja, de um voto que havíamos feito, porque nós sentíamos um infarto. E foi posto no avião para ir para o Rio de Janeiro para fazer a cirurgia. E aqui no Recife não fazia na época, em 1976. E fui para lá. E lá, nós, no avião eu pedi a Deus, se eu não morrer, eu vou construir para ti uma igreja, com o meu dinheiro. Não vou querer dízimos nem ofertas. E aconteceu que, no avião eu senti uma grande dor. E na minha mente veio, poxa, eu pedi para viver, não pedi para morrer, mas eu acho que... Mas a dor passou. A dor passou. Quando chegamos no aeroporto do Galeão, já tinha uma ambulância lá me esperando. Puseram na ambulância e saiu de sirene ligada. Cheguei no hospital, já tinha uma equipe esperando. E fui levado para a cirurgia. E ali na cirurgia fizeram novos exames. E agora eu tinha o problema, mas não para a cirurgia. Os médicos acharam por bem não fazer a cirurgia. Mas mesmo assim ainda me aguentaram 4 meses em observação, porque segundo constava lá nos catéter que fizeram,
uma das veias havia se rompido, construído uma veiazinha fina que havia aberto uma passagem após a obstrução. Isso estava lá assinalado de caneta. E eles queriam operar agora para saber como aquilo teria acontecido. Eu disse não. Mesmo assim, passei esses meses esperando e nos mandaram de volta. Mandaram de volta e até no mês de julho eu estava bem. De repente, senti uma dor e esta dor me levou ao hospital e eu fiz 4 pontes. Aliás, não foi pontes, foi uma tal de stent, que agora não faz mais a ponte safena, agora é stent. Eu fiz a stent. Né? Mas a consequência da igreja foi justamente a promessa daquela primeira situação desagradável em que eu estive. Que disse a Deus que ia construir a igreja com o meu dinheiro. Mas eu não tinha, eu ganhava muito pouco. Mas honrei. Como disse, organizei naquela igrejinha pequena, eu e minha esposa e mais essas irmãs que nos ajudaram. No mesmo mês houve conversões. Nós passamos até 15 pessoas. E, em fevereiro, como falei, compramos o terreno em cima, porque fomos ao banco. Eu recebi o pagamento pelo Banco do Povo, que hoje é Bradesco. E ali consegui um empréstimo de R$5.000. Queria de 10, mas não foi possível. E voltei ao corretor. Eu disse, olha, eu não tenho. Eu consegui R$5.000. Se você quiser, eu lhe pago R$3.000 e lhe pago 250 por semana, por mês. E por 10 mil. Ele devia ganhar muito, né? Ia ganhar muito, porque fechou o negócio. Fechamos o negócio num escritório bem montado. Depois eu soube que ele era cristão. E eu comecei com os 2.000 que ficou, construir o templo. E construí, mas sem reboco, sem porta, sem janela, sem sanitário. E nós nos mudamos para lá, para não pagar o aluguel. Compramos 20 cadeiras de plástico. Essas cadeiras nós guardávamos na casa de uma irmã, Deus providenciou tudo. Na casa de uma irmã, atrás, ela servia café quando nós íamos, trazia café para nós, que havia, entendeu? Preparava até um jantar caprichado. Foi uma benção. A igreja encheu e nós colocamos agora as janelas, as portas, mas era um buraco. Para nivelar a parte interna da igreja, pegaram 10 caminhões de barro. Na parte externa, onde hoje tem a grande igreja, mais uma infinidade de caminhões, que eu não me lembro mais nem quantos, mas foram muitos, para dar um nível à altura. E nós estávamos já com bastante gente. Então eu imaginei, vamos crescer. A essas alturas eu comecei a receber dízimos e ofertas. Puxei nos 6 metros. Ela tinha 6 metros de frente e 9 de comprimentos. E nós puxamos 18 metros para frente. 18 metros. Quando as paredes estavam com 2 metros de altura, eu sonhei. Aquele homem branco chegava e dizia, eu não quero minha igreja assim. Derruba, puxa 6 metros para um lugar, para um lado, 6 metros para o outro lado. E assim eu fiz. E vai em frente. E eu fiz e fui em frente.
Apareceram o irmão Lenildo, hoje está em outro templo, está em outra igreja, porque ele mudou de lugar. Irmão Lenildo. O genro dele, aliás, o cunhado dele, que não lembro o nome dele agora, não era cristão, mas vinha nos ajudar. Passou pela mente o nome que eu devia ter pensado antes, mas essa mensagem está sendo feita pela 6ª vez e o inimigo sempre trabalhando para que ela não seja publicada. E a gente continuou, derrubaram, teve um abençoado que lá derrubou a frente da igreja todinha, nós reconstruímos, não é? E agora a igreja está praticamente pronta, faltando poucas coisas. A parte do culto está completa, está pronta. Faltando a parte superior das galerias e salas de aulas, que agora nós temos salas de aula, né? Uma sala para conferências, está faltando ainda os acabamentos. A parte maior está pronta. E então, lembrando aquele texto que tem em que fala sobre a casa velha e a nova casa. Eu acho que os irmãos já ouviram falar lá em Ageu 2:9. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A casa da segunda casa será maior que a da primeira. Você já imaginou você ter uma casinha pequena, estreita, apertada, e de repente você consegue uma casa maior, ampla, que cabe muito mais gente? Aquele povo que passava, ficava do lado de fora, agora tinha o seu assento. Você sabe o que é que significa essa glória da segunda casa? Essa glória é maravilhosa. O segundo templo, ele era uma coisa linda, não é uma coisa linda. É diferente. Parece que há mais espaço para o Espírito visitar cada coração ali presente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. A palavra de Deus nos diz que isso acontece realmente. Ageu 2:9. Essa casa segunda crescida teve também mais problemas, mais dificuldades. Apesar da glória ser tão grande, gigantesca para nós que iniciamos o trabalho, inveja, ambição, intriga, fofoca e tantas coisas, gente querendo tomar o espaço do que iniciou, querendo destituir, para mudar a doutrina, para mudar a palavra de Deus. Porque a nossa igreja é conservadora. A nossa igreja é primitiva na doutrina. Não aceita ser contido dentro do texto bíblico, dentro do cerimonial de Deus, coisas criadas pelos homens. Nós seguimos integralmente a palavra de Deus. É a Bíblia que é a nossa bússola. É a Bíblia que é o nosso caminho. Porque o que está na Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus entre nós.
E lendo em Ageu, eu vi que o templo tinha 30 metros de comprimento e 10 de largura e 15 de altura. A nossa igreja tinha 6 metros por 9. O lugar em que ele foi construído era o lugar em que Abraão ofereceu seu filho Isaque, está em Gênesis 22. O lugar era santo. E eu tenho certeza, diante de nós ali chegarmos, Deus já havia preparado aquele lugar para o seu templo. A Bíblia diz em 1 Reis 6 que havia ouro por toda parte do templo. A nossa tinha dívidas a pagar. Muitos utensílios foram criados com ouro, à base de ouro, banhados a ouro, tudo em ouro, rubins. Os querubins eram revestidos de ouro, está em 1 Reis 6, 26. A nossa igreja tinha muito mais a fazer. Muito suor, mais lágrimas não, mas muito mais suor a correr. Dentro do templo, daquele templo, objetos sagrados, inclusive a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava Deus no meio do seu povo, um dos objetos mais importantes do Velho Testamento. Na nossa igreja tinha chão, precisando de cimento, de cerâmica. Mas a glória de Deus estava ali. Não estava a aliança de Deus, estava a aliança que Deus havia feito com o seu povo de realizar todos os seus empreendimentos segundo a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Os sacerdotes não podiam permanecerem em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Está em 1 Reis 8. Nós tivemos um fenômeno em um culto, as crianças cantando e choveu. Se você acreditar, é verdade. Se você não acreditar, é verdade. Os mais antigos devem se lembrar. Choveu sobre as crianças que estavam cantando. Não molhou ninguém ao redor. As crianças que estavam cantando, sobre elas, apenas o grupo, choveu sobre elas. Na primeira casa, houve muitas bênçãos, mas na segunda casa, as bênçãos foram muito maiores. O país passou por diversas dificuldades. AIDS, outras doenças que não lembro agora, nenhum sequer da nossa igreja foi acometido. Desemprego, nenhum da nossa igreja foi acometido. Pandemia do vírus, nenhum até hoje da nossa igreja foi acometido. A glória do Senhor permanece sobre ela, porque antes de nós chegarmos, Deus já havia preparado aquele lugar para a sua casa. A manifestação constante da presença de Deus é sem sombra de dúvida. Lhe afirmo, constante. Nós não temos lá a Arca da Aliança, mas nós temos compromisso com Deus da verdade, de não modificar a sua palavra, sem tosquiar-se, sem explorar,
com apenas a verdade, com apenas a palavra de Deus. O livro de Ageu é muito importante que você leia. Agora, para que conhecemos a glória da primeira casa, mostrando as glórias da segunda casa, é preciso que você entenda as diferenças. Novas gerações, novos pensamentos. A igreja foi diminuindo, de 100 foi diminuindo. Problemas de disciplina, problemas sérios, intromissões. O bairro começou a crescer. Não tinha igrejas. Tinha uma igreja quase fechada, cristã, uma assembleia quase fechada. Agora começou a chegar a igreja. Aquele poder que Satanás tinha sobre o bairro já não existe mais. Era matança. Sempre havia mortes. Sempre havia conflito entre famílias. Casamento não existia. Quando nós chegamos, em um só dia foram 4 casamentos. Nesses 17 anos, foram 16 casamentos. Inveja, cobiça. Mas eu não construí para ser pastor. Eu construí para entregar para um pastor. Esse foi o meu voto a Deus. Mas os pastores que nós combinávamos, nenhum deles queriam assumir a igreja sem salário, sem casa para morar. Algum deles queria casa para morar e salário. Convidamos 2. Convidamos um. Esse um convidou o outro para acompanhá-lo, que era seu auxiliar. E brigaram os 2 por causa da igreja. E um dos nossos irmãos ouviu o desentendimento, ou soube por alguém, comentou na igreja, e a igreja rejeitou os 2. A igreja não podia pagar. A igreja não podia pagar. Veio um outro irmão de uma outra igreja, muito bom, eloquente, sábio, tocava, cantava. Um exemplo. E nós consagramos, pastor. Esse merece. Esse aí vai assumir a igreja. Consagramos num sábado. No domingo pela manhã, fui procurado por ele. Pastor, de quanto será o meu salário? A igreja não tem salário. Você sabe disso. Não, pastor, mas o pastor tem que ter salário. E disto, tive que levar o conhecimento da igreja para que o dispensasse. A glória da segunda igreja é maior, mas tem muito mais problemas e dificuldades. O inimigo trabalha. O inimigo quer destruir. O inimigo não quer ajudar. Promessas eram muitas. Chegou um e disse, eu vou trazer uma porção de madeira que eu tenho na minha casa, que sobrou, para o irmão não ter que comprar. Possa ser que estas madeiras cheguem amanhã, porque até hoje não chegou. Muitas promessas. Na época da política, chegou um lá. Sou candidato a vereador, vou dar 10 bancos para vocês se o senhor me apoiar. Bom, se o senhor quiser dar os 10 bancos, dê. Agora, para eu lhe apoiar, não. Depois, agora, já 2 anos atrás, chegou uma lá e pediu.
mas ela não falou em política. Pediu para botar um médico, para ajudar o povo do bairro. Porque lá tem um posto de saúde que não tinha médico. E eu concedi, mas ela não falou em política. E eu disse logo, lhe cedo, mas não fale na política. E ela honrou. Ela honrou. Portanto, meus irmãos, a segunda casa é maior. A segunda casa é mais santa, porque é esforço de cada um daqueles que cooperaram, que ajudaram. Devo muito aos irmãos Lenildo, a irmão Juca, era o apelido dele, irmão Juca, o cunhado do irmão Lenildo. Teve outros irmãos, que eu não lembro os nomes agora, mas que Deus sabe e os abençoa. Deus sabe quem são eles. Na verdade, a glória da segunda casa é maior que a primeira. Disso eu dou testemunho. Meu amado, a nossa nova vida em Jesus é a cada amanhecer. Porque nós nos renovamos como casa morada do Espírito Santo de Deus. Podemos afirmar, a glória da primeira casa foi benção, foi boa, mas depois não foi destruída, ela foi acrescida. E agora é maior que a primeira. É a nossa nova vida fortalecida em Cristo. Porque aprendemos que a cada despertar, a agradecer pelo tempo que passou e nos renovar na fé para o tempo que virá, e assim prosperar diante deste Deus que não muda, não se transforma, mas permanece para sempre. Amados, quando alguém aceita Cristo na nossa igreja, nós dizemos: se você quiser carro, se você quiser casa, se você quiser coisas mundanas, terrenas, aqui não tem. Aqui tem trabalho. Aqui tem cruz para você carregar. Se você trabalhar, se você carregar a sua cruz, se você for fiel, tudo o que você desejar, Deus lhe dará. E muito mais do que você desejar em sua vida, se você for fiel, Deus te dará multiplicadamente. Se crês, diga amém. Tenha um encontro com Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu irei mandar também algumas fotos para todos os irmãos, e eu espero que leiam, ouçam, vejam esta mensagem até o final e recebam de Deus as bênçãos que serão derramadas sobre todos os membros desta igreja nesta noite, no culto desta noite. Se você que mora perto da nossa igreja e quiser receber uma bênção de Deus, vá ao templo com fé. Não leve nada, vá vazio e se encha do poder da glória do Espírito Santo de Deus que estará lá
para derramar bênção sobre você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.